Boa tarde, presidente, senhores vereadores, funcionários, população que assiste e ouve em casa. Eu quero comentar um pouquinho alguns dados do 7º anuário sobre a segurança pública, que foi divulgado no começo do mês de novembro. A divulgação aconteceu num evento em São Paulo, mas a imprensa tem repercutido esses dados em várias matérias, e é possível acessar a pesquisa por inteiro no site do Fórum Brasileiro sobre Segurança Pública. E aí, assim, traz alguns dados que chamam a atenção. Um dos números que mais tem chamado a atenção é a diferença no salário de carreira das polícias no Brasil, tanto da militar quanto da civil, e chega a uma diferença absurda. E eu trago essa discussão para cá porque São Paulo, o estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, do ponto de vista do salário de carreira, tem os piores desempenhos quando você compara com estados de desenvolvimento médio, mas também, por exemplo, com alguns estados que têm um IDH bem baixo, né? Então, para ter uma ideia, por exemplo, delegado da Polícia Civil, o estado de São Paulo é o que apresenta o pior salário, o melhor é Mato Grosso, R$ 18.800. A diferença com São Paulo, R$ 6.700, uma diferença de 248% no salário da carreira. No caso da Polícia Militar, soldado, São Paulo é o 5º estado no ranking de pagamento. Quando você melhora a patente, por exemplo, para sargento, São Paulo fica, acho que, em 14º. Então, e aí, é claro que, assim, pesquisadores, estudiosos, têm comentado que isso tem um reflexo na qualidade do serviço, tem um reflexo numa questão muito complicada de se avançar, que é esse desentendimento entre as polícias, essa competição que não tem um efeito positivo. E a pesquisa também ela é muito complexa, esse é um dos aspectos que ela apresenta, mas traz dados graves. Por exemplo, a ONU considera que 10 mortes por homicídio para cada 100 mil pessoas é o índice máximo do aceitável, que superior a isso já é considerado como epidemia de violência. Aqui no Brasil, o nosso número ficou mais que o dobro, 24,3 mortes por homicídio para cada 100 mil habitantes, o que é considerada violência epidêmica. Quando pega a carreira, por exemplo, da polícia militar, da polícia, seja civil ou militar, fora do serviço, a polícia militar apresenta um número de 58,7 mortes para cada 100 mil, e a polícia civil, 42,9 mortes para cada 100 mil. Então, assim, são números assustadores que, desde o ponto de vista do investimento, da estrutura e do resultado das políticas de segurança para a população no dia a dia, o que a gente percebe é que a gente ainda tem muito que caminhar, o desafio grande, mas que precisa ter, acho que, um debate que a sociedade precisa se envolver para cobrar mais e melhores estratégias. É um modelo que efetivamente não está dando certo. E, ao mesmo tempo em que a polícia ela acaba sendo uma vítima da violência com maior potencial de morte, como mostra nos dados, quando ela está fora de serviço, de outro lado, os números da violência policial também são números assustadores. E o ano que vem a gente tem eleição, a gente vai discutir projetos de país, projetos de Estado, e eu penso que a segurança pública ela tem que ter um papel central nesse debate, porque o Brasil passa vergonha no mundo com os números que apresenta, e São Paulo, especificamente, por ser um estado riquíssimo e poderoso do ponto de vista político e econômico, não está contribuindo para melhorar esses índices. Eu não sei se o José Serra, nessa palestra hoje, chegou a comentar sobre a segurança, porque é o partido que está no governo do estado aqui há mais de 20 anos, mas a gente precisa fazer o debate em São Paulo também. E eu quero finalizar a minha fala aqui comentando um pouco também do que o
o vereador Donizete já me antecedeu. Eu venho acompanhando assim, a opinião da imprensa, sobretudo a imprensa falada, o jornalista Madalena, que tem uma influência grande na opinião pública aqui em Araraquara, sistematicamente se posiciona de uma forma de desqualificação da iniciativa da CEI e do trabalho que essa comissão de investigação vem desenvolvendo. Nessa semana, chegou ao absurdo de achar natural o processo de cobrança de aprovação de projeto ou de propina no interior da Prefeitura Municipal. A gente tem a cópia ali do que é dito, do que é falado. E aí, eu acho que assim, é um absurdo, porque passa uma ideia completamente equivocada para a população, porque se a Câmara Municipal, se o Poder Legislativo não se propõe a ter um papel investigativo e de fiscalização, quando a gente vive um cenário onde você tem a Polícia Federal invadindo a Prefeitura e com prisões, com dados concretos, se o Poder Legislativo não vai agir, quem vai agir? A gente vai ter que ficar trabalhando à revelia do que os outros poderes, que têm responsabilidades distintas das nossas, fazem. Não é possível. Logo no começo do governo do ex-prefeito Edinho, eu me lembro do caso de um funcionário da Secretaria de Desenvolvimento Urbano que foi pego em flagrante, cobrando para aprovar projeto, foi mandado embora por justa causa. Então, não é possível a gente achar que é natural isso acontecer dentro da Prefeitura. Eu penso que a CEI já foi um ganho muito grande nesse processo de investigação da doação diária. A gente expõe uma fragilidade que a gente tem no município de décadas, de um modelo que precisa ser aprimorado, e a CEI está dando uma contribuição grande para que a gente se aprofunde nesse tema aqui na Câmara Municipal. É evidente, pela lei brasileira, é evidente que qualquer empresário que eventualmente tenha sido cobrado e tenha pago propina para poder receber área, não vai falar, porque é crime passivo e corrupção passiva também é crime, ou seja, a pessoa ela vai ter problema, mas eu acho que a CEI já conseguiu um avanço muito grande nesse processo dos depoimentos, e agora entra na fase da questão dos alvarás, depois vai para o Pronaf, conforme ela se propôs. Então, enrolação é quem desinforma a população, enrolação é quem desacredita do legislativo quando diverge da opinião, e muitas vezes nem permite o espaço para que se coloque de forma contraditória ao que pensa o jornalista. E eu fico aqui, na verdade, eu quero fechar dando os parabéns para a comissão da CEI, desejando que se aprofundem e continuem fazendo um trabalho qualificado como vem fazendo. Parabéns.